Nova Manhã. Maceió. Agora, 8h35, estamos de volta e, como a gente já havia anunciado, vamos conversar agora com o pré-candidato ao governo do estado. Está aqui presencialmente, ao vivo, Rui Palmeira, prefeito de Maceió por 2 vezes, ex-prefeito de Maceió. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, o Rui que está aqui também como atual presidente do PSD daqui de Alagoas. Seja bem-vindo. Vamos falar da sua caminhada, a partir de agora. Muito bom dia, Liara. Bom dia, Thaís. É uma satisfação estar aqui falando com os ouvintes da Nova Brasil. Então, pré-candidato ao governo de Alagoas, O senhor administrou a cidade por 2 vezes. A sua pretensão agora é o estado. Não é mais apenas uma cidade, não é a capital. E aí, por que o senhor decidiu ser pré-candidato, está caminhando para isso? Bom, Liara, como você disse, fui prefeito da nossa capital por 2 vezes e tive a responsabilidade de administrar quase 1/3 da população alagoana. Nós temos aproximadamente 3 milhões e 200 mil habitantes em Alagoas, Maceió 1 milhão, quase 1 milhão e 100 mil habitantes. Então, quero colocar a minha experiência à disposição do alagoano e mostrar o que nós conseguimos fazer aqui em Maceió nas mais diversas áreas e, obviamente, trabalhar para levar também essa mensagem para todo o estado de Alagoas nessa nossa pré-candidatura. A sua caminhada já deu um start agora, passando por diversas regiões de Alagoas, vendo inclusive de perto, Rui, a situação das cidades mais castigadas, como Penedo, por exemplo, mais recentemente onde você esteve. O que você tem visto, por onde tem andado, como tem sido o seu olhar para os problemas que essas cidades têm passado, que são problemas que inclusive nem deveríamos estar passando mais, como essas enchentes que a gente tem verificado nos últimos dias? Thaís, a gente está no momento de ouvir, de escutar as pessoas nas mais diversas regiões do estado. Eu tive esse fim de semana em Arapiraca, em Penedo. No fim de semana passado fui a a Piranhas, a Santana de Ipanema. Estarei em breve em Delmiro, ouvindo o pequeno agricultor, o comerciante, o empresário, para saber quais são as demandas de cada região. Eu acho que não tem como você impor uma política, por exemplo, de desenvolvimento para determinada região sem ouvir as pessoas daquele local. Então a gente está nessa fase de escuta, de análise, para elaborar nossas propostas para cada uma das regiões do nosso estado. Rui, como é que está a sua pré-candidatura, as alianças que estão sendo formadas, as conversas, já existe aí uma já uma definição, a pré-definição do pré-candidato também ao vice-governador? Existem especulações também de que representantes do governo estariam tentando conversar, dialogar com você, enfim, o que está pré-definido, digamos assim? Olha, Liara, primeiro que eu não coloquei o meu nome na disputa para barganhar o que quer que seja, Já recebi propostas para ser candidato a senador, a deputado federal, tenho ouvido através da imprensa uma conversa que eu seria possível candidato a vice, nada disso vai prosperar. Eu sou pré-candidato e serei candidato a governador do estado. Como eu disse, será uma eleição muito difícil. Nós temos candidatos com a máquina do estado, temos candidatos que vão ter a máquina federal ao seu lado, mas isso não me desanima, pelo contrário. Eu fui prefeito pela primeira vez em 2012, lutando contra a máquina da prefeitura, contra os grandes articuladores da política alagoana, e consegui me fazer vitorioso. Então, eu não temo e serei sim candidato ao governo do estado. Vamos falar da aliança agora com republicanos, partido liderado por Antônio Albuquerque aqui. Como se deu as conversas? O que precisa ainda ser alinhado para que essa caminhada se configure agora direto com os nomes já definidos em chapa? Thaís, eu tenho conversado com republicanos, com o grupo do deputado Antônio Albuquerque desde o final do ano passado. A gente vinha nesse diálogo, buscando esse entendimento, porque acreditamos que essa união será positiva para os nossos grupos e para o estado de Alagoas. Eu acho que o deputado Antônio Albuquerque e eu pensamos de forma diferente em diversos aspectos, mas temos uma característica que é comum
né? Você não se coloca cabresto no deputado Antônio Albuquerque, não se coloca cabresto em Rui Palmeira. E a gente tem algumas figuras, alguns tubarões da política em Alagoas que eles não querem ter aliados, eles querem sempre ter alguém subalterno a eles. E como nós não aceitamos esse tipo de imposição, a gente resolveu fazer uma aliança de igual para igual e o Republicanos irá indicar ou o nosso candidato a vice ou o candidato ao Senado. É uma definição que está nas mãos do Republicanos e a gente deve aí anunciar, acredito eu, até o final desse mês, como a gente vai formatar a nossa chapa. Bem, Gilberto Kassab tem se posicionado a respeito da sua pré-candidatura, né? Ele que é o presidente nacional aí da legenda, e ele tem colocado os seus pré-candidatos, digamos assim, que ele apoia, que ele aposta bem à vontade para a escolha do nacional. A gente vê essa polarização por enquanto, né? Tá aí Bolsonaro e Lula, né? E qual a sua tendência, então, já que o Partido Nacional deixa os seus pré-candidatos nas regiões à vontade para essa escolha para a presidência, pré-presidência? Liara, na minha primeira conversa com o Kassab, havia uma vontade do partido de ter uma candidatura própria, né? Foram tentados alguns nomes, ao que parece não prosperou. Vou aguardar as convenções para que o partido se posicione, mas a tendência é que o PSD libere nos estados. Aqui em Alagoas nós temos no nosso partido pessoas que votam em Lula, pessoas que votam em Bolsonaro, pessoas que votam em Ciro, e a gente tem que ter a capacidade de dialogar e de respeitar essas opiniões divergentes, né? Obviamente, no momento que o partido anunciar que vai liberar nos estados, eu vou me posicionar em relação a presidente da República. Então não vai ficar em cima do muro, nem do outro lado, dizendo que está apoiando o presidente Lula e que não fica em cima do muro. Então, assim, a gente está ouvindo muito, né, esse toma lá da cá dos outros dois pré-candidatos. Então, a gente pode chamar essa candidatura do Rui Palmeira de uma candidatura independente, fora desses ataques, né, diretos que a gente vê do outro lado? Olha, Thaís, a gente, primeiro, a nossa preocupação maior é com o estado de Alagoas. Eu acredito que o próximo governador do estado tem que ter a capacidade de dialogar com o próximo presidente, seja ele Bolsonaro, seja ele Lula ou qualquer outro nome, né? Enquanto prefeito, eu tive a oportunidade de passar por 3 diferentes presidentes, Dilma, Temer e Bolsonaro. Conseguimos dialogar com os 3 governos e conseguimos trazer melhorias para o município durante os 3 governos. Então, eu acho que isso é o mais importante. Obviamente, no momento que o partido oficializar, e se for essa posição de liberar nos estados, eu vou me posicionar e vou dizer em quem vou votar para presidente da República. Então, caso o senhor seja eleito, né, digamos assim, o senhor está aberto, então, a esse diálogo, seja lá quem for, também a bancada federal, aqui em Alagoas, né, o senador que foi eleito, deputados federais, enfim, o senhor já se coloca aberto a esse diálogo? Certamente, Lirara, eu acho que a gente tem que trazer a melhoria para a população de Alagoas, como a gente buscou fazer em Maceió, né, por exemplo. A gente estava falando aqui fora do ar do nosso amigo Vinícius Palmeira, e lembro de uma passagem bem interessante que o Vinícius uma vez chega para mim agoniado. O Vinícius era secretário de Cultura, porque ele tinha uma emenda do deputado Paulão. Eu era do PSDB, o Paulão do PT, e Vinícius chegou desesperado dizendo que o Paulão queria ajudar, acredito eu, na ação de São João. E eu disse, mas Vinícius, esse recurso do Paulão será muito bem-vindo para Maceió. Independente das questões político-partidárias, a gente tem que trazer o benefício, no nosso caso, à época, para o município de Maceió, e a gente tem que fazer o mesmo para Alagoas, né? A gente tem visto muita picuinha política entre grupos antagonistas aqui no estado, que deveriam, nesse momento de sofrimento, de pessoas desalojadas, pessoas desabrigadas, deveriam se unir, prefeituras, estado e governo federal, buscando trazer as soluções. Rui, eu estou com uma questão aqui do José Melo, do Village Campestre. Ele faz uma pergunta que eu vou replicar aqui. No segundo mandato, o Rui Palmeira, na minha visão, deixou os secretários tomarem muito conta. Vai ser assim como governador? Na verdade, José, eu nunca deixei secretário tomar conta. Agora, no meu entendimento, o secretário tem que ter autonomia para trabalhar.
né? Se você não tiver uma equipe com autonomia, você não consegue avançar. E cito aqui, por exemplo, a secretária Ana Deise Dória, foi secretária de Educação durante 8 anos e conseguimos avançar, saímos da penúltima colocação dentre as capitais, deixamos Maceió na 4ª colocação na avaliação que é feita pelo Ministério da Educação. Eu acho que se você tem confiança naquela pessoa, você tem que deixá-la ter autonomia para trabalhar. O prefeito, o governador não pode estar o tempo todo se metendo em questões menores das secretarias. Claro que a gente sempre teve o controle das secretarias. Acho que nosso segundo mandato a gente conseguiu botar na rua as obras do Nova Maceió, né, que a gestão atual só mudou de nome para Maceió. Esse tipo de avaliação pressa. chegou para você na época? Não, chega sempre aquele comentário, foi melhor no primeiro do que no segundo. É algo que a gente ouve muito, não só do Rui Palmeira, mas de outros prefeitos. Mas eu acredito que o nosso segundo mandato a gente conseguiu botar na rua, para vocês terem uma ideia, o Nova Maceió, que é o maior programa de investimento em infraestrutura da história, algo que a gente começou a trabalhar no primeiro mandato. Então a gente começou a planejar investimentos para a cidade no momento que a gente vivia uma recessão, né, problemas macroeconômicos nacionais que abalaram as contas dos municípios e dos estados, sobretudo a partir do ano de 2015, 2016, e a gente não baixou a cabeça, a gente foi buscar alternativas. Qual era a alternativa? Financiamentos internacionais, e conseguimos trazer para Maceió um financiamento do Banco CAF, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina, e hoje essas obras estão na rua em Maceió. A gente começou e entregamos diversas ruas no Clima Bom, no Tabuleiro, no Litoral Norte, e essas obras continuam. Então a gente planejou e essas ações iniciaram no nosso segundo mandato e continuam na atual gestão. Bem, você também pode fazer sua pergunta, tá? 98884-5107, 98884-5107 é o nosso WhatsApp aqui do Nova Manhã Maceió. Se tiver alguma pergunta a fazer ao pré-candidato ao governo do estado, Rui Palmeira. Rui, o que você não conseguiu realizar, que você gostaria de ter realizado aqui na capital? Olha, eu não consegui entregar o De Frente para a Lagoa, né, que é um trabalho que a gente começou em 2013 a fazer o planejamento. Fomos buscar o BID, que é outro banco internacional, fomos buscar o governo federal, conseguimos fazer com que o governo federal fizesse a cessão de área, que é aquela área de beira da lagoa, é uma área que pertence à União, né, que é uma área do lado da lagoa. Conseguimos a cessão da área e a partir daí viabilizamos o projeto. Conseguimos, através da época do Minha Casa Minha Vida, garantir esses 1.800 apartamentos que estão lá na beira da lagoa. Obviamente me frustra não ter entregue, já que foi uma luta ao longo dos últimos 8 anos, mas tenho certeza que a gente deixou essa semente plantada, deixamos a obra em andamento e o recurso garantido para a atual gestão fazer as entregas desses quase 1.800 apartamentos que vão definitivamente erradicar aquelas favelas da Orla Lagunar. Dentro do seu programa, do seu projeto para Alagoas, o que você destaca como prioridade? Sempre educação, Thaís. A gente precisa avançar na educação. O Estado conseguiu avançar em alguns aspectos, inclusive no próprio IDEB, porque os municípios conseguiram fazer o seu dever de casa, né? O ensino fundamental, o ensino básico conseguiu avançar em Alagoas graças ao empenho dos prefeitos ao longo dos últimos 8, 10 anos. Isso foi muito importante. Mas tem alguns aspectos que a gente precisa avançar. Nós temos hoje na rede estadual 100 mil alunos no ensino médio e somente 6 mil, 6% estão no técnico profissionalizante. A gente precisa avançar nesse número. A gente precisa do ensino técnico vocacionado por cada uma das regiões do estado, né, para conseguir com que esse jovem saia do ensino médio já minimamente capacitado para conseguir o seu primeiro emprego. Eu acho que esse é um caminho importantíssimo. Aí o senhor fala em emprego, né? E aí a gente... há uma preocupação com a geração de emprego ainda no estado. Indústrias parece que emperra, né? Não tem muitas indústrias aqui no estado de Alagoas, não sei o quê. Falta cultura, quando vem parece que não demora muito, enfim. O que bloqueia, né? E o que pode ser feito? É um desafio até para que as pessoas, como o senhor acabou de falar, aquelas pessoas que façam os seus cursos, seus treinamentos, né, suas capacitações, possam ter vaga no mercado de trabalho, né? Ocupar essas vagas. Liara, nós temos acompanhado em Alagoas nas últimas décadas, né, sempre aquela expectativa por um grande investimento que vai mudar a realidade de Alagoas, que é uma montadora de veículos, uma refinaria de petróleo,
o tal estaleiro de Cururipe. Então, são coisas que foram frustrando o alagoano com falsas expectativas. A gente tem que focar, entendo eu, nas médias empresas e, sobretudo, a gente mudar a política de incentivos fiscais do Estado. Eu entendo que uma empresa que se instalar em Maceió não pode ter o mesmo benefício fiscal de uma empresa que se instalar em Delmiro Gouveia. A gente tem que mudar essa perspectiva de incentivos fiscais no Estado e temos que acreditar em médias empresas. Não virar para Alagoas uma grande empresa que vai mudar a nossa realidade, por um motivo muito simples. Por que a montadora, por que a Fiat veio para Pernambuco e não para Alagoas? Porque lá tem o Porto de Suape. Nós temos um porto aqui que é limitado por questões estruturais. Então, no momento que uma empresa vai se instalar, ela precisa ter uma grande empresa, ela precisa ter uma mega infraestrutura que os nossos estados vizinhos têm, bem maior do que o nosso, sobretudo se a gente pensar em Bahia e em Pernambuco. Então, a gente tem que pensar em atrair as pequenas e médias empresas, estimular as que já existem. Eu tenho ouvido muito pequenos empresários, ouvi essa semana em Penedo, ouvi semana passada em Arapiraca, que as pessoas reclamam dessa falta de incentivo para o empresário local. E a gente tem muita gente boa, muitos empreendedores capacitados aqui em Alagoas que precisam muitas vezes de um pequeno incentivo. Rui, como é que está a sua agenda para os próximos dias, para as próximas semanas? Thaís, a gente tem percorrido o estado, como eu disse, né? Esse fim de semana passei por Penedo e Arapiraca. Nesse fim de semana também tenho agendas no interior do estado, sempre buscando ouvir os mais diversos segmentos. E essa semana não será diferente. Claro, temos agendas também internas, muita coisa com a imprensa. A gente tem concedido muitas entrevistas, sobretudo a rádios, levando a nossa mensagem. Eu acho que é o momento de articular, é o momento de levar para o interior do estado o que nós conseguimos fazer, né, enquanto deputado estadual, deputado federal e, sobretudo, nos 2 mandatos de prefeito aqui na capital. Então, estamos nesse momento, nessa caminhada de pré-campanha, né, até porque a campanha em si só inicia esse ano a partir de 17 de agosto, mas enquanto isso a gente vai caminhando e ouvindo a população de Alagoas. Pois é, voltando a falar das chuvas, Rui, não só aqui na capital, né, mas em todo o interior, cidades ribeirinhas também, né, percebe-se que até hoje, o senhor passou pela prefeitura 2 vezes, mas até hoje não encontrou-se uma solução definitiva. As famílias continuam nas áreas de risco. Elas saem e voltam. Né? O que teria de, assim, qual o projeto que poderia garantir, né, para que essa população tivesse uma moradia digna e que essas áreas de risco não voltassem a ser ocupadas, porque são de risco. Existem barreiras, existem encostas, existem... Quer dizer, de que forma isso? Será que é um grande desafio? Será que, porque até hoje não houve, né, essa realização concreta e definitiva, né, que proteja as famílias, que resolva esse problema? Cito aqui, Liara, voltando para a questão da orla lagunar. Né, diversos governantes que passaram removeram aquelas favelas, mas levaram aquelas pessoas para locais distantes. E eles terminam vendendo ou negociando a casa e voltando para aquela favela, porque a pessoa ali ou depende da pesca, da cata sururu, ou trabalha no mercado, enfim. Por isso que naquele caso a gente conseguiu a cessão desse terreno da própria União Federal para fazer os apartamentos naquela região da orla lagunar, para as pessoas ficarem ali definitivamente. A gente conseguiu, na nossa gestão, entregar quase 11 mil casas populares. A gente tirou muita gente de área de risco, de área de encosta, de área de grota. Foi um avanço, mas claro que a gente precisa sempre avançar mais, né? Nós temos em Maceió dezenas de áreas de risco, de áreas de encosta, e realmente não há uma solução mágica, uma solução simples. Mas além dessas quase 11 mil casas que a gente deixou prontas, nós deixamos mais 6 mil em construção, com recurso garantido, que podem, obviamente, servir a essas pessoas que moram nas áreas de risco. A gente ouve falar muito da defesa civil, né? Ela diz, olha, a população resiste, a população não quer sair de suas casas, ou muitas vezes elas voltam, né? Chegou o verão, voltam para aquele local, ou constrói novas casas naquelas áreas de risco. Não teria como fazer um projeto, de repente, aí eu não sei, né, para garantir que aquelas famílias não voltassem para aquele local, ou que não fosse possível fazer uma construção
construção naqueles locais, naquelas áreas de risco? Liara, não é uma tarefa simples. A gente, né, conseguiu remover muita gente de áreas de encosta, de favelas, de grotas, mas realmente essa fiscalização posterior ela não é fácil, né? Nós temos Maceió é uma área gigantesca, né? Nós temos mais de 500 quilômetros quadrados e você fazer essa fiscalização é uma tarefa muito árdua. Mas acredito que a gente cumpriu a nossa missão entregando essas quase 11 mil casas populares, e a maioria das pessoas saíram dessas regiões de área de risco e de favelas aqui na nossa capital. Tá aí, vamos enfocando, né, sempre esse assunto aí, esse debate com a população, né, de área de risco, que é um debate contínuo, é constante. A gente, na verdade, como cidadãs, né, maceioenses, né, porque a gente não aguenta mais ouvir aquilo, Maceió não pode chover. Então, não é só o fato de ter rua alagada, é o fato de existirem famílias nessas áreas e que precisam, né, de políticas públicas permanentes. Agora, vamos falar de um comitê agora permanente para a prevenção de desastres naturais? Por que a gente tem mania de só pensar em tratar do problema e não de prevenir o problema? E porque até hoje não se criou um comitê permanente de prevenção de desastres naturais no Estado, né? Thaís, na verdade eu acho que nós temos uma questão cultural. No país a gente não tem essa política, por exemplo, para fazer grandes investimentos de contenção de encosta. A gente tem uma atuação já na hora da tragédia. Eu acho que é uma questão nacional que tem que ser revista, né? O governo federal, através de seus ministérios, deveria investir mais na prevenção das tragédias, dos desastres, mas infelizmente isso não acontece. Então a gente vê, por exemplo, a região serrana do Rio de Janeiro, a cada 5, 10 anos tem uma grande tragédia e as coisas não mudam, infelizmente. Então é uma questão nacional que precisa realmente mudar, nós precisamos mudar essa questão cultural do nosso país. Os estados e municípios têm autonomia para isso, né? A gente precisa passar a olhar para isso agora de forma diferente. Nós temos autonomia, Thaís, mas temos muita limitação no que diz respeito a investimentos nessas áreas de contenção, investimentos elevados. Então, enquanto não houver uma política que parta, no meu entendimento, enquanto não tivermos uma política que parta do governo federal, a gente vai continuar patinando nessa área de prevenção, porque a capacidade de investir dos estados e municípios nesse tipo de ação é bastante limitada. E por falar em prevenção, em atenção, né, o senhor vem acompanhando essa situação, essa saga, digamos assim, dos moradores, ex-moradores dos bairros atingidos pelas rachaduras, né? E aí tem Pinheiro, Bebedouro, enfim, Mutange, né? Essa região toda, né? Como é que o senhor tem acompanhado as últimas definições? Inclusive, ainda há moradores em alguns pontos, né, dos flechais. Liara, obviamente com muita preocupação. A gente, né, enquanto prefeito, a gente agiu da maneira mais rápida possível. Nós fomos buscar os técnicos em Brasília que confirmaram que aquele problema estava sendo causado pela Braskem. A gente foi primeiro à Universidade do Rio Grande do Norte, que tem um departamento de sismologia. Eles nos passaram que a questão era delicada, era complexa, e a gente foi buscar o apoio do Ministério do Desenvolvimento Regional. Trouxemos os técnicos de Brasília, que terminaram por descobrir que a Braskem era a causadora, e a partir daquele momento, pensando na vida daquelas famílias, a gente começou a evacuação. Naquele mesmo momento a gente conseguiu, com o governo federal, o auxílio moradia para aquelas primeiras famílias. A prefeitura, enquanto prefeito, nós apresentamos um projeto de lei suspendendo o pagamento dos tributos municipais. Não era justo, né, a pessoa estar passando por todo aquele sofrimento e ter que pagar o IPTU. Então a gente suspendeu o pagamento e depois isentamos do pagamento dos tributos municipais. Colocamos a sede da Defesa Civil dentro do Pinheiro para fazer esse acompanhamento o mais rápido possível, mas claro que é algo que as pessoas perderam ali, uma coisa que elas não vão recuperar, a sua história, a sua vida estava ali naquele bairro, né? Então, realmente é uma situação lamentável. A gente espera que a empresa, que a Braskem, possa fazer realmente essas indenizações o mais rápido possível para todas as famílias afetadas. Para você que chega agora na 106,5 FM, você está acompanhando aqui um bate-papo com o pré-candidato, atual presidente do PSD, Rui Palmeira.
trazendo aqui as informações sobre a sua caminhada, sobre os trabalhos realizados à frente da Prefeitura de Maceió. A gente chega ao final dessa conversa aqui, Rui, e com uma última consideração, né? O que é que as pessoas podem esperar a partir de agora, né, do Rui, e como governador também se eleito? Thaís, eu acredito que as pessoas podem esperar o mesmo Rui, uma pessoa que buscou agir com total responsabilidade enquanto deputado estadual, federal e, sobretudo, prefeito, uma pessoa que respeitou os cidadãos da sua cidade, que respeitou o dinheiro público. Podem esperar de mim um gestor que vai buscar administrar para as pessoas e não para o Instagram. Eu acho que hoje tem essa moda de rede social, mas a gente precisa pensar realmente nas pessoas do nosso estado. Então, a pessoa... podem esperar de mim a mesma cautela e a mesma responsabilidade com a qual eu fui prefeito de Maceió. Então a gente chega ao final do nosso bate-papo aqui, conversando com o ex-prefeito de Maceió e pré-candidato ao governo do estado, Rui Palmeira. Obrigada pela sua participação aqui, por ter acordado cedo para estar aqui no Nova Manhã conosco, conversando com a população alagoana. Muito obrigado, Liara. Obrigado, Thaís. Obrigado a todos que fazem a Nova Brasil. Estaremos sempre à disposição. Forte abraço a todos. Parabéns pela equipe. Eu sempre digo, assessor é fundamental, né? Aqui Felipe Brasil, né? Aqui também nós temos o Adson. Né? Seja bem-vindo, Adson. Sejam bem-vindos. Tá aí essa equipe fundamental, né? Sem uma assessoria de comunicação, vocês não são quase nada. É verdade, Liara. Obrigado a todos da equipe. Agora, o que esses meninos têm de competente, tem de mago e tem de comilões, viu? Tem que ver o prato que esses meninos fazem do interior afora. Não há quem acredite. Rui, boa sorte aí, né, nesse Obrigado. desafio que tem pela frente. 9h01, a gente vai encerrando o Nova Manhã neste momento, deixando para vocês aqui o nosso podcast, né, lá no portal t5.com.br. Você pode conferir essa e outras participações aqui no Nova Manhã Maceió. Beijo grande, até amanhã. Isso aí, pessoal, um ótimo início de semana para todos. Amanhã cedinho começa o dia bem informado com as notícias de Alagoas, do Brasil e do mundo. Beijo, até lá. Você ouviu Nova Manhã Maceió. Nova Manhã. Seu dia mais leve, você mais informado.